Já quero começar dando boa tarde aos nossos articuladores políticos que estão comigo nesta terça-feira. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Eliezer, e a todos que nos assistem. Eliezer Rodrigues também veio, seja bem-vindo, Eliezer, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Nosso entrevistado também já está aqui ao vivo em nossos estúdios, mas antes nós vamos acompanhar o material que nós produzimos acerca de uma das promessas das eleições do ano de 2020. Muito se falava que Teresina teria contratado recursos da ordem de R$1 bilhão para investimentos em obras na cidade. Estamos no mês de julho e até agora o que se observa pela capital do estado do Piauí são obras paradas e população insatisfeita. Dona Maria das Dores hoje prefere andar pelas calçadas. A aposentada de 88 anos evita andar pelo calçamento irregular da rua depois de ter caído quando chegava em casa. Eu só ando mais ou menos, nem pelo calçamento não vou, é por cima aqui das calçadas. Porque eu não, se eu topar eu cair. Quando eu vou assim, ela ainda vai segurar na minha mão. A rua São Raimundo fica no bairro Todos os Santos, na zona sudeste de Teresina. Diferente da maioria das ruas do bairro, até hoje a via não recebeu pavimentação asfáltica. Segundo a Associação de Moradores, o asfaltamento da rua foi aprovado no Orçamento Popular do ano de 2015, mas nunca foi executado. O Orçamento Popular é lei, foi aprovado. Engraçado que bem ali tem a rua Nossa Senhora da Conceição, pavimentação asfáltica. Bem aqui, bem ali, não é 50 metros, rua ferroviária, pavimentação asfáltica. Chegaram aqui, enrolaram, fizeram isso aqui. Não sei porquê, não sei se é por causa da escola, e pronto. Entra gestor, sai gestor, nada contra a administração desse novo prefeito, que aí está. O dinheiro veio, mobilidade urbana, o dinheiro veio. Agora, o que fizeram com o dinheiro, eu não sei. O trecho a ser pavimentado com asfalto tem apenas 400 metros e passa na frente de uma escola e de uma creche. Os moradores não entendem o porquê de tanta demora em executar a obra. É muito ruim aqui esse calçamento aqui para nós. Há muitos anos eu moro aqui, como eu lhe falei. Cheguei aqui no dia 7 de outubro de 1970 e aqui nunca foi para frente. A gente vê becos aí nesses outros lugares, bairro, tudo tem asfalto e aqui não tem. Por quê? A população teresinense quer obras e como eu falava, como já anunciei antes do nosso PT, nós temos um entrevistado aqui ao vivo em nossos estúdios, estamos recebendo o tucano, o professor Kleber Montezuma, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor e, é claro, obrigado por atender o nosso convite, professor. Boa tarde. Professor, a população teresinense quer obras e até o exato momento que se encontra realmente é a cidade parada, sem investimentos. Como é que o senhor observa essa questão? Eu lamento muito, porque nós que moramos em Teresina, que vivemos em Teresina, o que se quer é que a cidade seja bem administrada, que as obras necessárias ocorram para melhorar a qualidade de vida do povo, seja na mobilidade urbana, seja na educação, seja na saúde, seja nas oportunidades de trabalho. E o que nós observamos, lamentavelmente, né, são 6 meses que o prefeito tomou posse, é que o prefeito, ele lamentavelmente, ele não comparece para o trabalho administrativo, para olhar os problemas da cidade, olhar os desafios da cidade e ter uma posição, e ter atitude. Isso falta. Na campanha, eu dizia com frequência, nós temos R$1 bilhão em obras para a cidade de Teresina. O que foi feito com esses recursos? O que são feitos com as obras que têm esses recursos contratados? A ponte que estava em processo de construção na Zona Leste, ali na altura do polo esportivo da Universidade Federal do Piauí, atravessando o Rio Puti até o bairro Água Mineral, a ponte que estava em andamento simplesmente parou. O viaduto na Barão de Gurgueia, lá no bairro Tabuleta, ali na altura da ponte que vai para Timon, próximo de ser concluído, também parou. A Via Sul, uma grande via de escoamento, uma grande avenida, pegando da zona norte de Teresina, centro de Teresina, e indo até a zona sul da cidade, lá na altura do Angelim, daqueles conjuntos que ficam ali perto do Porto Alegre, o conjunto Porto Alegre, parou também.
Né? A famosa galeria que nós temos aqui na Eustáquio Portela, ela já está feita do Rio Puti, atravessou a Avenida João 23 e já entrou na rua Eustáquio Portela. Também parou. Então, o Parque da Floresta Fóssil, coisa mais linda que vai ficar, saindo ali da Ilhotas, atravessando o Rio Puti, chegando até a altura ali do Teresina Shopping, também parou. Ou seja, obras que estavam em andamento, obras que têm recursos já contratados e essas obras paradas. Agora, o desastre maior que eu entendo é na questão do transporte urbano. Foi motivo de críticas durante a campanha e críticas, inclusive, que procediam. E dizia que iria resolver o problema do transporte urbano. Quando tomou posse, ele disse que em 100 dias apresentaria soluções para o problema do transporte urbano. 6 meses e o ônibus ainda não chegou. 6 meses o ônibus não chegou. E o pior, o problema se agravou. E agora o principal entrave em relação ao problema é o próprio prefeito da cidade, que se ausentou das suas responsabilidades administrativas em relação a apresentar a solução para o problema do ônibus, deu uma de Pilatos, lavou as mãos, transferiu o problema para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal está lá conversando, debatendo, dialogando, que é o papel dela, discutir os problemas da cidade, está certo. Mas a solução não sai de lá, não está no âmbito da competência da Câmara Municipal ter a solução. A solução tem que ser dada pelo Poder Executivo. E é o chefe do Poder Executivo que tem que assumir as suas responsabilidades administrativas e dizer quais são as alternativas que a Prefeitura de Teresina vai ter. Quais são as alternativas que vai ser colocada em andamento para enfrentar o problema e dar a solução. De modo que o ônibus volte a trafegar nas ruas para as pessoas que precisam do transporte coletivo. 6 meses. Eram 100 dias, 6 meses. E tudo isso tem um pano de fundo. Qual que é o pano de fundo? O prefeito da cidade, ele está demonstrando que não tem capacidade de administrar. Não faz parte dele ser um administrador, tomar decisões, porque se fosse, essa questão dos ônibus já tinha sido apresentado soluções. Não vou dizer que vai resolver o problema, não, mas apresentar soluções. Não, lavou as mãos, se escondeu, transferiu o problema para a Câmara Municipal e não se apresenta com as suas responsabilidades de chefe do Executivo e da administração municipal. Eu acho que isso é grave. Então, lamentavelmente, esses 6 meses de administração está revelando apenas um prefeito incapaz de assumir as suas responsabilidades administrativas e apresentar alternativa para os problemas que a cidade tem. Professor Edna Maciel também quer lhe fazer uma pergunta. Edna, à vontade. Boa tarde, professor Dr. Kleber Montezuma. Eu gostaria de saber do senhor que citou essas obras inacabadas, citamos o orçamento, que tem dinheiro para fazer as obras, para concluir, e relacionou também, era um ponto que eu já ia tocar, a questão do transporte coletivo. O senhor que há anos, né, também esteve na gestão da prefeitura, que conhece muito bem como funciona, e embora não fosse sua pasta, mas o senhor acompanhou todo esse problema durante esses mais de 20 anos do transporte coletivo na cidade. Já tínhamos muitos problemas. Então, é claro que na gestão do PSDB também nós checávamos alguns problemas do transporte. O transporte coletivo nunca foi perfeito na cidade, mas como o senhor bem apontou, discussões podem ser feitas. Nós mesmos acompanhamos várias discussões, audiências públicas na Câmara em relação ao transporte coletivo e outras discussões. Quais seriam as propostas ou os pontos que o senhor pelo menos possa citar para a gente em que fez com que o transporte coletivo chegasse a esse ponto, mesmo em outras gestões, e que agora colapsou de uma vez? E uma outra pergunta em seguida, o senhor acha que a CPI vai poder apontar, junto com a vontade política que tiver da Prefeitura, essas propostas? Bom, Edna, eu acho que é preciso que se diga de que transporte coletivo é problema no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro é problema. É problema em Teresina, é problema em São Paulo, é problema em Nova York, é problema em Tóquio, é problema no mundo inteiro.
A questão é, qual é a postura do administrador diante do problema? Como que o chefe da administração se posiciona? Quais são as propostas que ele apresenta para enfrentar o problema, para encaminhar soluções para os problemas que se apresentam? Eu acho que essa é a questão. Foi feita na administração passada uma mudança muito forte. Aliás, começou na gestão do prefeito Elmano, a implantação do projeto de integração. Tá? Quem lembra, foi na gestão do prefeito Elmano que começou. O prefeito Firmino deu sequência. E esse projeto, lamentavelmente, ele não foi concluído. Não foi concluído. O ano de 2020, com a pandemia, foi um ano perdido em que as obras paralisaram. Então, lamentavelmente, em 2020, que foi o ano passado, não pôde se concluir com esse projeto de integração, que foi iniciado na gestão do doutor Elmano, prefeito. Pois bem, então muitos problemas existiam. Nós mesmos dizíamos e reconhecemos que tem problemas. Agora, o que cabe ao prefeito? Cabe ao prefeito não é se esconder, não é se omitir, é se apresentar. Nós dizíamos, vamos chamar os empresários com respeito, respeitando aos empresários, porque eles também são parceiros nesse projeto, e vamos conversar. E vamos observar o que diz o contrato. Existe um contrato entre a prefeitura e as empresas, o consórcio de empresas. Então, esse contrato ele precisa ser cumprido pelas partes. Os empresários têm a sua parte a cumprir, a prefeitura também tem a sua parte a cumprir. Tem um débito acumulado, é verdade. De onde vêm esses débitos? Quem criou esses débitos foi o município. O município na organização das suas políticas. Exemplo, meia passagem. Essa lei da meia passagem é uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores pelo vereador Gesualdo Cavalcante, no século passado. Então, dá-se a gratuidade de 50% das passagens para os estudantes. Mas essa gratuidade é dada para o estudante, 50%. Mas a Prefeitura de Teresina, ela paga essa diferença, ou seja, é um subsídio que a Prefeitura de Teresina paga por força da lei. Na Câmara de Vereadores aprova uma lei que dá concessão de passe livre para quem tem acima de 60 anos de idade. Ora, o idoso, 60 anos ou mais, não paga a passagem, mas isso vai para a conta do município. O município paga, é uma forma de subsídio. A Câmara de Vereadores também aprova uma lei que dá gratuidade para o policial militar, o policial civil, para o oficial de justiça. E então ele não paga quando ele usa o transporte coletivo. Muito bem, ele não paga, mas isso vem à conta para o município, que é obrigado a pagar na forma de subsídio. Então, o subsídio do estudante, o subsídio dos idosos, o subsídio dos policiais que utilizam por lei municipal, esse subsídio é da conta da prefeitura. Então, não dá para dizer simplesmente que, a passagem custa R$4, estou aqui jogando um número, né? A passagem custa R$4, o estudante vai pagar R$2, e os outros R$2 fica por conta de quem? Os R$4 do idoso, que ele não paga, fica por conta de quem? Os R$4 do policial militar, policial civil, do oficial de justiça, que não vai pagar, fica por conta de quem? A legislação diz que fica por conta da prefeitura como subsídio. Por quê? Porque é o Poder Executivo Municipal que é o responsável pelo sistema como um todo. É de responsabilidade. Por isso é que eu disse que o prefeito da cidade é que tem que tomar as responsabilidades e apresentar as sugestões. A Câmara de Vereadores, o que é que ela pode fazer? Pode discutir? Sim, está na competência dela. Pode apontar rumo? Sim, pode apontar. Mas a definição, o que vai se fazer, os acordos que tem que fazer, tá certo? Isso tem que ser feito pelo chefe do Executivo. É o Executivo que toma essas providências. Então, qual é o caminho? Ao invés de ficar xingando os empresários, ao invés de ficar maltratando, desrespeitando os empresários, é conversar. E aí, se por acaso não consegue um acordo naquilo que as partes entendem em cima do contrato, a justiça, então, faz-se o pacto, qual é o débito que se tem? Parcela esses débitos. Olha, daqui para frente não dá mais para ser desse jeito. Vamos reajustar os termos desse contrato.
e aí faz os reajustes, a pactuação é possível, o próprio contrato permite que seja feito essas reformulações, mas isso tem que partir do poder executivo. Aliás, eu já ouvi depoimentos dos empresários, eles dizendo que já apresentaram várias propostas e elas não são consideradas. Ou seja, o prefeito da cidade se omite de suas responsabilidades administrativas e fica o tempo todo jogando gasolina na fogueira. Ele quer ver o circo pegar fogo. Por quê? Porque ele não precisa de ônibus. O pessoal dele não precisa de ônibus. Agora, as pessoas que precisam de ônibus estão sem ônibus. Então, isso é um absurdo. É um absurdo. Então, o problema é novo? Não é. É um problema só de Teresina? Não é. Mas ele prometeu que ia resolver. Ao tomar posse, disse que em 100 dias a solução seria apresentada. 6 meses e o ônibus não veio. E o problema hoje se chama prefeito. Pela ausência e pela incapacidade de dialogar e apresentar o que ele quer. Ele tem que dizer o que ele quer com relação aos ônibus. O que ele quer? Ele quer acabar com todo o sistema de ônibus? Pois ele vinha dizer que quer acabar com o sistema de ônibus. Ele quer construir uma empresa municipal de ônibus? Pois ele vinha dizer isso. Ele quer que o sistema de transporte do povo, da população de Teresina, seja feita de maneira caótica, cada um que tiver uma motocicleta pode fazer o transporte, cada um que tiver um carro pode fazer o transporte, cada um que tiver uma van pode fazer o transporte. Esse sistema caótico que ele quer, pois é que ele vem a dizer. Agora, se esconde, se omite, e o povo está na rua esperando o ônibus e o ônibus não vem. 6 meses. O professor também se junta a gente neste quadro desta terça-feira, João Magalhães, editor de política do nosso jornal O Dia. João, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores e uma boa tarde especial também para o professor Kleber Montezuma, agradecendo a participação dele aqui no quadro Ele me escuta, viu, João? Pode perguntar. Tá certo. Professor, o senhor ocupou cargos na estrutura da Prefeitura de Teresina durante várias gestões do prefeito Firmino Filho e certamente deve ter um parâmetro para comparar, por exemplo, o relacionamento do então prefeito Firmino Filho com a questão dos seus vices-prefeitos. Atualmente, é uma coisa que a gente ouve muito aqui na cidade de Teresina, de que o atual prefeito, Robert Rios, tem uma influência muito grande e, por vezes, toma até decisões no lugar do prefeito Dr. Pessoa. Eu queria saber como é que o senhor avalia hoje a relação, a influência, vamos dizer, do vice-prefeito, que também é secretário de Finanças lá na Prefeitura de Teresina. O que é que o senhor acha desse modelo de gestão que até o momento a gente tem vivenciado no que diz respeito ao relacionamento e a influência do prefeito com o vice? Olha, veja, eu acompanho os prefeitos em Teresina há muitos anos, né? Eu lembro muito bem do Dr. Jesus Tágera, prefeito. Eu não sei quem era o vice do Dr. Jesus Tágera. Por quê? Porque o prefeito Jesus Tágera assumia as suas responsabilidades administrativas. Ele tomava as decisões. Ele trabalhava. Eu acompanhei também o prefeito Freitas Neto. Eu não sei quem foi o vice de Freitas Neto na prefeitura. Por quê? Porque o prefeito Freitas Neto assumia as suas responsabilidades. Ele tomava as decisões. Ele é que dizia como é que ia ser o andamento da administração da cidade. Eu vi a administração do prefeito Alferraz, né? Ele tomava as decisões, ele assumia as suas responsabilidades. E aí o prefeito Heráclito Fortes, ele tomava as decisões, ele trabalhava e assumia as responsabilidades. E aí vem o Firmino do mesmo modo, veio o Silvio Mendes do mesmo modo. Mas o que acontece no momento atual, né, é que o prefeito que ganhou as eleições e tomou posse, ele se omite das questões administrativas. Ele se omite. Ele não comparece ao trabalho administrativo. Então cria um vácuo, cria um vazio. E aí o vice-prefeito, vendo esse vazio que é criado pela ausência do titular, o vice-prefeito ocupa os espaços. Então o vice-prefeito, na verdade, o que ele está fazendo, ao meu modo de ver, é ocupando esses espaços que são deixados vazios pelo titular e tenta, ao modo dele, tomar as decisões no lugar do prefeito. Tenta, ao modo dele, resolver as questões ou agravar as questões, como ele vem fazendo. Quer dizer, a gente viu como foi a questão com
Ação Social Arquidiocesana, o Padre Toni. Aquilo foi horrível, né? A gente viu o que foi feito com a Fazenda da Paz, faz um trabalho belíssimo com as pessoas que precisam de tratamentos em relação à questão de drogas, com o Célio. Aquilo foi horroroso também. A gente viu como foi feito mais recentemente com a organização que administra a Orquestra Sinfônica de Teresina, com o maestro Aurélio, não é? Quer dizer, denigrindo a imagem de um homem que é um patrimônio da cidade de Teresina, né, que faz da cultura de Teresina algo que o Brasil todo reconhece e elogia, tá certo? A gente vê o relacionamento com os empresários do transporte coletivo, os termos que são utilizados com os empresários de transporte coletivo, a gente vê com segmentos da imprensa. Quer dizer, a imprensa ela tem um papel importante. Eu posso gostar, posso não gostar, mas a imprensa tem um papel importante, né? Ela fala, quando é para elogiar eu vejo elogiando, e quando é para criticar eu vejo ela criticando. Então isso é normal, é da democracia, e tem que haver o respeito no trato com as pessoas. Embora seja adversário, tem que haver o respeito. Agora, o que é que acontece no caso concreto, e respondendo objetivamente a sua pergunta? O prefeito titular se omite, ele mostra-se ser inepto para o trabalho administrativo, ele não tem inclinações para tomar decisões administrativas, abre um vácuo muito grande e o vice vem para preencher, e vem para preencher ao modo dele. É lamentável, mas infelizmente eu acompanho os prefeitos de Teresina há muito, como eu citei aqui, desde Dr. Jesus Taz, bem antes, Zé Raimundo Bona Medeiros, Jofre do Rego Castelo Branco, ou seja, eu posso recuar no tempo, todos os prefeitos, eles assumiam a administração, eles tomavam decisões, certo ou errado, bom ou ruim, gostando ou não gostando, a população, mas sabia-se o que o prefeito estava ali para tomar as providências. Ora, o atual desaparece, né? Quer dizer, e aí acontece isso, né? O vice chega para ocupar aquele espaço, e o vice tem aquele estilo dele que a gente conhece, né? Ele sempre acha que está certo, ele sempre acha que a razão é a dele, ele sempre acha que o modo dele de fazer é o melhor modo, e ele pouco se importa, né, com as pessoas que estão, né, dentro do processo, né? Infelizmente é um estilo que ele tem, mas a presença do vice, ela só se dá desta forma, né, porque o prefeito titular se ausenta. Eliezer Rodrigues, professor Kleber Montezuma quer ouvir sua pergunta, à vontade. Boa tarde, professor Kleber Montezuma. Infelizmente, ainda estamos em um tempo de pandemia e a gestão atual tem dito que tem priorizado a saúde, aumentado investimentos, até sacrificado outras áreas para se investir mais na assistência à saúde em Teresina. Como é que o senhor avalia o que tem sido feito pela saúde da capital, pela atual gestão? Olha, os prefeitos, ao longo da história, criaram uma excelente estrutura na saúde de Teresina, tanto que o polo de saúde de Teresina é um dos polos mais importantes dentro do Nordeste. A saúde de Teresina, o polo de saúde de Teresina atende a pessoas que vêm de mais de 200 municípios, do Maranhão, do Pará, Tocantins, do Ceará e todo o interior do estado do Piauí vem para Teresina. Por quê? Porque tem uma estrutura com profissionais bem qualificados, com equipamentos sofisticados no atendimento às pessoas que precisam de tratamento, às cirurgias e tudo mais. E avançou muito os investimentos da Prefeitura de Teresina em relação à saúde municipal, o atendimento municipal. A Prefeitura de Teresina chegou a investir cerca de 34%, 35% das despesas correntes líquidas na saúde. Então isso vem crescendo ao longo do tempo. Então, assim, a Prefeitura de Teresina tinha o HUT? Não tinha. A pronto-socorro era de responsabilidade do governo do estado. Com o tempo, isso veio para o município, através do HUT. Então, só ali a Prefeitura de Teresina investe algo em torno de 14, 15 milhões de reais por mês e atende a todo o estado do Piauí, não só Teresina, mas pela excelência dos profissionais e da resolutividade que apresenta com o trabalho dos profissionais da saúde. Pois bem, então, esse investimento fantástico que foi feito, né, ele começa a dar sinais de que pode ser desmontado.
Exemplo, o prefeito Firmino Filho deixou para os profissionais da saúde que trabalhavam na linha de frente no enfrentamento à Covid, o prefeito Firmino Filho deixou uma gratificação para esses profissionais. Então, os salários, mais uma gratificação. Todos, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, todo aquele pessoal na linha de frente. A primeira providência do atual prefeito foi tirar essa gratificação, tirar esse incentivo dos profissionais da saúde. E eu, pessoalmente, estranhei muito. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que ele estava presente no Sindicato dos Médicos, no ano passado. E lá nesta reunião do Sindicato dos Médicos, ele repetiu por diversas vezes, ele foi enfático e repetiu por diversas vezes que ele iria pagar os médicos da rede municipal de Teresina o mesmo salário que era solicitado pela Federação Nacional dos Médicos, que é muito maior do que o que a prefeitura paga no momento. E aí, quando eu me espanto, ao invés dele fazer isso que ele prometeu, ele simplesmente tirou aquele apoio financeiro que tinha para aquele grupo de trabalhadores da saúde que estava em frente à Covid. Então, esse é um problema. Um outro problema que a gente vê é o processo de vacinas que nós temos aqui em Teresina. Ele é meio atabalhoado. Ora ele está atendendo por um critério que é o critério de idade, ora ele larga esse critério de idade, vai atender a outro critério, e depois muda para outro, e depois muda para outro. Ou seja, a gente observa aqui ao lado, em Timon, na cidade de Timon aqui ao lado, um excelente exemplo. Então vai pelo critério, atende a todo mundo, já está atendendo, fazendo vacina com pessoas de 37 anos de idade. 37 anos. Os professores já foram vacinados há muito tempo. E aqui a gente ainda está, agora que chegou na idade de 47 anos. Quer dizer, precisa organizar melhor, precisa fazer melhor. Agora, qual é o problema? O problema é que o chefe se omite das tomadas de decisões. Eu lembro, deixa eu dizer a você, o professor Alferraz, ele costumava dizer, olha, para a gente observar se as coisas podem funcionar, a gente olha para a cabeça, ou seja, para quem está no comando. Se a cabeça funcionar, se a cabeça tomar decisões, o corpo todo acompanha. Então, o que nós estamos enfrentando agora é esse problema. A ausência do chefe de executivo das questões administrativas, ele não é afeito a tomar decisões administrativas, e aí essas coisas acontecem. Sabe o que aconteceu agora na educação? Tem uma lei municipal, que atribui aos professores da educação infantil um prêmio de valorização do mérito. Isso vem sendo feito há muitos anos, é uma lei municipal, é direito dos professores e a obrigação do município cumprir a lei. Pois bem, o ano letivo de 2020, por conta da pandemia, o ano letivo terminou em fevereiro de 2021. Terminou em fevereiro de 2021, portanto, dentro da atual gestão. E o que é que fez o prefeito? Suspendeu o pagamento do prêmio para os professores. Tirou do contra-cheque dos professores aquele direito que é instituído por lei. A administração está há 6 meses, e não foi capaz de organizar uma simples avaliação com os alunos da educação infantil, que deveria ter acontecido no mês de fevereiro. Por quê? Porque foi em fevereiro que concluiu-se o ano letivo de 2020. Moral da história, não fez, e aí não fez o que tinha que fazer, que era a avaliação dos alunos para atribuir os valores nos contra-cheques dos professores, que é direito por lei. O que tinha que fazer, não fez. E o que não deveria ter feito, fez. Que foi retirar do contra-cheque dos professores aquele direito que a lei lhes concede. A ausência do administrador, do chefe da administração, que ele não comparece, não toma as decisões, e aí as coisas funcionam de qualquer jeito. É isso que nós estamos assistindo, lamentavelmente. Professor Kleber Montezuma, muito se fala e muito se levantam críticas contra o seu partido, o PSDB, que de certa forma o Ninho Tucano não estaria sabendo conduzir a oposição ao prefeito Dr. Pessoa no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores. Na sua opinião, o que falta para que realmente se configure uma oposição responsável, mais atuante no Parlamento contra a gestão Pessoa? Olha,
O que se espera de parlamentares que são eleitos e a população coloca na oposição é de que eles, de forma responsável, façam a oposição, acompanhem o trabalho do executivo, aquilo que é em favor da cidade, apoia, aquilo que é bom e importante para a cidade, apoia. Agora, aquilo que é feito contrário aos interesses da cidade, aí tem que fazer as suas manifestações. É isso que se espera. Questão dos ônibus. Prometeu resolver o problema em 100 dias. 6 meses o ônibus não veio. Então tinha que ter, sim, uma posição mais firme em relação a essa questão. As obras que estão paradas. Por tudo quanto é lugar, as obras foram paralisadas. Então, aí sim tinha que ter uma posição mais contundente. Essa questão agora dos professores, retira dos professores esse prêmio que é instituído por lei. Então, tinha sim que fazer uma posição mais contundente. Então, vai da cabeça de cada um vai prestar contas com o seu eleitorado daqui a pouco. A população está observando o comportamento de cada um. E eu, sinceramente, espero que quem foi colocado na oposição faça a oposição responsável, apoiando o que tem que ser apoiado, votando a favor daquilo que é pelo bem da cidade, mas se posicionando. Agora, nós, enquanto partido, nós vamos estar sempre mostrando para a população qual que é o nosso ponto de vista, o que nós pensamos a respeito. E o que eu desejo não é fazer oposição, o que eu desejo é que a administração acerte. Eu espero, sinceramente, que o prefeito assuma as suas funções, as suas responsabilidades administrativas. Se debruce sobre as questões dos ônibus para dar uma solução, se debruce sobre as questões das obras que estão paradas para que elas voltem a funcionar, se debruce sobre essa questão dos professores para repor o direito que está instituído por lei e que essas coisas não aconteçam mais. Ok. Edna Maciel, professor Kleber Montezuma, membro do PSDB de Teresina, quer lhe ouvir. Bom, a minha próxima pergunta se refere mesmo a essa questão política, das críticas. Nós temos visto muito debates calorosos, vamos dizer assim. Citamos ainda agora, inclusive, o vice-prefeito. Tivemos aí um debate não muito positivo, ou que esteve nas mídias, né, em relação às críticas com o doutor Silvio, né? Enfim, temos observado muitas críticas político-partidárias. Como é que o senhor vê o envolvimento dessas críticas com o seu partido e com gestões anteriores onde o seu partido esteve? Como forma, às vezes, até de justificar os erros que estão acontecendo nessa gestão, nessa administração, em que a própria população, já divulgamos aqui e já fizemos matéria, tem se mostrado insatisfeita, como na matéria que vimos anteriormente. Edna, eu avalio assim, esse comportamento agressivo, desrespeitoso e errático da administração que está na prefeitura, eu avalio como sendo uma espécie de uma cortina de fumaça que tenta esconder a incapacidade administrativa de quem está lá, tá certo? Então, assim, para a população não verificar que o prefeito não trabalha do ponto de vista administrativo, cria-se essa polêmica. E aí isso vai distrair, né, a população com essa polêmica. Para se esconder que o prefeito não toma decisões, não sabe tomar decisões, não é afeito a tomar decisões administrativas, então cria-se aquela pendenga e para distrair a população com aquela pendenga que lá está, ou seja, uma cortina de fumaça. Isso não é bom para a cidade. Teresina é diferente. Teresina é diferente daqueles grotões onde essa gente fazia política, de onde essa gente veio com a política que eles faziam lá. Então eles estão trazendo para Teresina aquela política dos grotões em que eles faziam lá, tá certo? E Teresina não, Teresina é uma capital, Teresina a população não quer saber de bate-boca, a população não quer saber de intriga. E o papel do administrador não é promover intriga, bate-boca, não é destratar, desrespeitar as pessoas, absolutamente. O papel do administrador
é com serenidade, tomar frente dos problemas da cidade e apresentar as soluções. Eu estou querendo que agora o prefeito resolva o problema dos ônibus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, ele prometeu que ia resolver o problema, ele disse que em 100 dias apresentava a solução para o problema, 6 meses e nada. E nada, quer dizer, é preciso que ele assuma as suas funções para poder dizer, olha, senhores empresários, nós temos uma conta, a conta está no contrato. A conta está no contrato, muito bem. Então, nós achamos que esse contrato não tem condições de continuar. Vamos discutir o que é que nós vamos poder mudar. E muda. É isso, tem que mudar. Tem uma conta a ser paga. Vamos examinar essa conta na sua totalidade. Ok, vocês estão dizendo que a prefeitura deve tanto. Nós achamos que não é tudo isso. Mas é quanto? Por quê? Porque os subsídios estão na lei. É lei. Tá certo? A lei municipal criou subsídio para o estudante. A lei municipal criou subsídio para o idoso. A lei municipal criou subsídio para os policiais. Ou seja, está na lei. Então, tem uma forma de resolver isso? Tem. Se é contra esses subsídios que estão na lei, o prefeito pode mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para pôr fim a esses subsídios. E aí resolveu parte do problema. Tem desperdício de recursos. Onde é que está o desperdício? Vai lá e identifica onde está o desperdício do recurso e resolve. Ou seja, vai dando solução e vai apresentando solução e vai colocando os ônibus na rua para o povo andar. Tá certo? Então, é isso que nós temos que ver. Não é? Eu pessoalmente, eu não tinha visto ainda. Olha, eu acompanhei a administração de Jofre do Rio Castelo Branco, a administração de Uol Ferraz, depois a administração de Bona Medeiros, a administração de Freitas Neto, depois o Uol Ferraz Heráclito, depois o Uol Ferraz, Firmino, Silvio Mendes, Chico Gerardo, Firmino, depois Silvio Mendes, Elmano Ferre, Firmino. Eu nunca tinha visto, ao longo desse tempo todo, administrações, prefeitos que fossem desse jeito aí. Xinga empresário da comunicação, distrata e xinga empresário do transporte urbano, xinga ex-prefeitos, como o caso do Dr. Silvio Mendes, ataca líderes religiosos, no caso do Padre Toni, líderes de ação social, como foi o caso de Célio, líderes na área cultural, como foi o caso do maestro Aurélio. Ou seja, eu nunca tinha visto isso. Teresina não merece esse tipo de coisa. Professor Kleber Montezuma, muito obrigado pela sua participação. Queria ter mais tempo para continuar lhe ouvindo, mas por hoje realmente conseguimos compreender um pouco como o senhor e o PSDB estão observando a gestão Pessoa. Volte mais vezes. Muito obrigado e boa tarde, viu, professor? Até o nosso próximo encontro. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. É isso. João Magalhães, professor Kleber Montezuma realmente está com um posicionamento muito aguerrido, realmente está muito decidido do que fala. A Prefeitura Municipal de Teresina vive um vazio. Olha, o diagnóstico, vamos dizer assim, apresentado pelo professor Kleber Montezuma corresponde àquilo que a gente já tem observado, não só mais pela classe política, mas também pela própria população. O professor Kleber Montezuma chama de omissão do prefeito tomar as decisões. Eu diria que é perceptível realmente essa falta de comando, essa falta de poder de chamar a responsabilidade para si, que hoje tem o doutor Pessoa lá no Palácio da Cidade, e aí, de fato, como ele não toma as rédeas da administração pública, esse espaço vai sendo preenchido pelo vice-prefeito Robert Rios. Como a gente sabe, o perfil dele é realmente de tomar a frente das questões, claro, nesse perfil político que a gente conhece há bastante tempo, do vice-prefeito Robert Rios. No que diz respeito ao diagnóstico da gestão, realmente o que a gente tem observado é que obras paradas, obras importantes para a cidade, ainda encontram-se paralisadas. A gente cita, por exemplo, a própria Avenida Ulisses Marques, ali que liga a Avenida Presidente Kennedy e a Universidade Federal, que faltam ali poucos metros para ser concluída, e até hoje esse espaço ainda não foi concluído para ser entregue à população. Claro, várias outras obras
importantes para Teresina que também continuam paralisados. No que diz respeito à saúde, claro que a gente reconhece a questão histórica dos gastos que a Prefeitura de Teresina sempre teve na área da saúde, mas hoje a gente observa servidores reclamando de desvalorização porque não estão recebendo gratificações que vinham recebendo até o ano passado, na área da educação, na área da infraestrutura, na área social, que é um verdadeiro desmonte dessa área aqui em Teresina. É bom lembrar que a gente viu lá no começo deste ano promessas no que diz respeito à construção de um centro de apoio às pessoas em situação de rua. Até agora ainda não saiu, contratos encerrados com instituições importantes, inclusive a própria Ação Social Arquidiocesana, fazia um trabalho e ainda continua fazendo um trabalho importante de acolhimento nessa área social, mas hoje, sem contrato, é claro que fica dependendo praticamente de doações da sociedade civil, que enfrenta um momento de crise econômica. Nem todo mundo tem hoje as condições de estar colaborando, de estar contribuindo, enfim, fazendo doações para essa área social. É a Prefeitura quem tem orçamento, quem tem técnicos, quem tem a responsabilidade de cuidar desse setor no município de Teresina. Então, o discurso do professor Kleber Montezuma vai bem neste sentido que a gente tem observado na prática administrativa aqui na capital. Eliezer Rodrigues, estamos diante de um novo modelo de oposição, o PSDB que por muitas vezes está sendo criticado por não ter uma oposição mais ferrenha, como a capital do estado do Piauí era acostumada, de certa forma agora mostra o estilo que vai adotar neste ano de 2021 e daqui para frente. Veja, o PSDB tem muita propriedade para fazer oposição na cidade de Teresina. Vai procurar se manifestar sempre de maneira equilibrada, respeitosa e bem fundamentada. Verdade. Quando um tucano que acompanhou a gestão diz que outras soluções poderiam ser tomadas para problemas graves, isso é falado com muita propriedade, com conhecimento de causa. Realmente é muito fácil atribuir problemas a gestores anteriores, sendo que se assumiu um compromisso de resolver, prazos foram estipulados e a palavra não foi cumprida. Então, a oposição feita pelo PSDB é muito forte. O que foi apresentado aqui pelo professor Kleber Montezuma é sério, fundamentado em dados e fatos. Inclusive, faço aqui um desafio ao prefeito Dr. Pessoa. Vem aqui rebater as críticas, as ponderações apresentadas. Diga que não, aquilo que foi falado pelo professor Kleber Montezuma, o espaço está aberto, a população de Teresina quer sim ouvir a sua voz, a sua resposta, e nós temos aqui essa disposição em debater junto com o senhor, doutor Pessoa. O espaço também está aberto para a sua manifestação. Enfim, quando se omite, quando se esconde, a população realmente tende a se decepcionar com o gestor, tende a lamentar o que foi feito e, em relação ao futuro, as expectativas são as piores possíveis. Nós, como teresinenses, lamentamos essa situação e esperamos que algo de enérgico, forte, possa acontecer para mudar essa gestão, que seja uma gestão mais compartilhada, uma gestão mais séria e comprometida com os problemas da cidade. Reiterando o convite feito por Eliezer Rodrigues, estamos abertos. O espaço da Aldia TV do Sistema de Comunicação está aberto para uma manifestação do prefeito de Teresina e da prefeitura, visto que é assim que se faz jornalismo. Ouvimos o lado, ouvimos o outro e, é claro, o espaço segue em aberto, doutor Pessoa, Prefeitura Municipal de Teresina, para a manifestação e prestação de esclarecimentos à nossa população. Eliezer, aquele abraço, obrigado, boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Edna, obrigado, boa tarde. Muito obrigada aos colegas e a todos pela audiência. João Magalhães, aquele abraço, bom trabalho para o senhor. Até amanhã. Obrigado, Levi. Boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna Maciel e, claro, para o nosso telespectador. Obrigado. Política do dia.